'Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in a sky full of stars, I think I saw you. Boa tarde, gente. Satisfação tê-los aqui nesse dia chuvoso, né? Passamos por mais um ciclone aí em Porto Alegre. Acordei de madrugada hoje com a ventania. Então fico muito contente de tê-los aqui, porque eu sei o quanto a chuva atrapalha nesses momentos, né? O ser humano tem uma capacidade incrível de arranjar desculpa quando não quer fazer alguma coisa. Então eu vou começar a palestra de uma forma bem sutil hoje, falando que é isso, né? Quem é bom em arranjar desculpa não é bom em nada mais, né? A chuva, o tempo, tem várias coisas que nos impedem de fazer o que a gente quer fazer. Hoje, particularmente, esse momento tem um sentimento especial para mim, um sentimento diferente. É a minha última palestra como morador de Porto Alegre. Na segunda-feira eu estou me mudando para São Paulo, para a capital, para fazer a expansão da auxiliadora predial lá. Antes de entrar no conteúdo, eu vou rapidamente me apresentar, porque eu vi que tem algumas pessoas que eu estou vendo pela primeira vez aqui, que talvez já me conheçam de Instagram, já me conheçam de outras redes sociais, enfim. Mas é até educado vocês saberem pelo menos rapidamente da minha história. Mas prometo para vocês que eu não vou me debruçar por muito tempo nisso. O foco aqui é realmente conteúdo, é realmente parte técnica, vocês poderem sair daqui com coisas para aplicar no dia a dia de vocês de uma maneira bem objetiva e de uma maneira bem prática. Então, meu nome é Mário Baranha, eu sou corretor de imóveis desde os meus 19 anos de idade, foi quando oficialmente eu tirei o meu RECI, que é o número 43065, está ativo até hoje. E eu tirei meu RECI em Santa Cruz do Sul. Eu sou natural de São Jerônimo, fui criado em Pantano Grande, que é uma cidade do interior do estado, que ficava na BR-290. E fiz o meu primeiro estágio em Santa Cruz, vim para Porto Alegre em 2011, iniciei minha jornada na Foxter como corretor do setor online. Depois eu trabalhei na Conag Imóveis, no alto padrão, fui campeão de vendas lá. Voltei para a Foxter e coordenei o Medplex Santana, que fica aqui pertinho. A gente lançou na época, se não me engano, foram 240 bilhões de VGV. Na minha coordenação, na minha gestão, a gente fez mais de 100 milhões de vendas no Medplex. Eu atendi todos os clientes que eram atendidos por lá. Depois eu voltei para a Conag para ser gerente, criei o setor online lá. A gente teve uma equipe que vendia em média de 5 milhões por mês com 12 corretores. E com esse case foi quando eu comecei a entrar no mundo digital, mas nesse início eu entrei através de anúncios para imóveis, né? Anúncios para a captação de clientes. Em 2016 quase ninguém fazia isso ainda, então o nosso sucesso naquela época na equipe online foi devido a essa inovação dos anúncios online. Na época a gente atendia os clientes através de comentários, através de mensagem direto no Messenger do Facebook. E com isso, o meu nome chegou até a auxiliadora predial. Eu conheci outras pessoas, conheci o Jornada, conheci o próprio Matheus, que já tinha conversado em outros momentos. E fui convidado em 2018 a fazer parte da liderança da auxiliadora predial como gerente geral de vendas, aos 26 anos, sem faculdade, com a carreira de corretor de imóveis e gestor até então. Por que eu falo isso para vocês? Porque hoje eu estou aqui palestrando, falando sobre técnicas de vendas, e é legal vocês enxergarem onde tudo começou, né? E perceber exatamente, ver um elefante em cima da árvore, a gente olha assim, cara, não sei como é que chegou lá, mas a gente sabe que vai cair. Sabe quando olha o elefante em cima da árvore, cara, como é que ele foi parar lá, né?
Então eu só faço esse contexto para vocês saberem que esse background ele sempre foi com vendas, eu sempre trabalhei no mercado imobiliário desde os meus 18 anos de idade e desde então eu iniciei um processo muito forte de liderança estratégica dentro da auxiliadora predial. Primeiro atendendo todas as lojas de franquias aqui de Porto Alegre, né, fazer todo o processo de atendimento, de treinamento, de gestão das lojas. E em 2020 o Érico entrou junto na operação para assumir a parte de franquias e eu fiquei mais focado na operação própria e final de 2020 eu comecei para São Paulo. Agora você entendeu por que eu estou indo para São Paulo na próxima semana. A gente começou a expansão da Neon Imóveis, que é uma marca oriunda já de São Paulo, maior administradora de condomínios do ABC Paulista, e recentemente a gente decidiu abrir a operação da auxiliadora predial em São Paulo, capital, e eu fui convidado a fazer essa expansão lá. Então, a partir de segunda-feira, estarei na São Paulo Paulista fazendo a expansão do setor de vendas da auxiliadora em São Paulo e continuarei apoiando também a parte da Neon. Espero não ter demorado muito a apresentação, era isso, uma satisfação conhecê-los oficialmente e vamos para o que interessa, vamos para o conteúdo. Só testar se o nosso passador está funcionando. Hoje a gente vai falar sobre gatilhos mentais e persuasão, neurovendas, né? A gente está vivendo a era do aprendizado, né? A era da tecnologia, onde todos os dias aparece alguma coisa nova, onde todos os dias surge alguma ferramenta que nos desafia a pensar, que nos desafia a aprender, né? E quando acontece isso, a gente sempre tem duas opções. A gente pode paralisar, ficar com medo, ou a gente pode abrir a cabeça, saber que aquilo vai gerar algum certo desconforto na hora do aprendizado, mas estar aberto a aprender. E tudo inicia, nesse momento que a gente está vivendo, nessa primeira postura, em estar nesse lugar onde eu sou um eterno aprendiz, onde eu aprendo a aprender. A habilidade mais importante hoje que vocês podem adquirir, quem está anotando já pode anotar isso, que com certeza é algo vital. A habilidade mais importante do mercado hoje é a habilidade de aprender. Se a gente aprender como adquirir habilidades, se eu aprender a aprender, isso faz toda a diferença. E a gente vai falar muito aqui hoje sobre como, né? Como adquirir essas habilidades. Então, as ferramentas de gatilhos mentais são ferramentas de comunicação, né, que operam muito no nosso sistema límbico. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso, que é basicamente o sistema onde estão sentadas as nossas emoções, tá? Nossas atitudes inconscientes, e é em cima disso que toda a nossa tarde hoje vai decorrer. A palestra é para ser algo na casa de 1 hora, tá? E no final eu vou ficar à disposição para vocês, caso queiram fazer algumas perguntas sobre o conteúdo ou sobre alguma outra coisa de mercado, eu vou estar à disposição para isso também. Antes de entrar nas técnicas específicas, e vai ter bastante coisa, eu quero pedir uma coisa para vocês. Vocês podem achar que isso é... enfim, mas eu quero pedir de verdade. Eu vou entregar para vocês aqui hoje ferramentas que são muito poderosas, tá? De verdade. São coisas que vocês podem até brincar depois com os familiares de vocês, enfim, podem usar para testar, para vocês verem que funcionam mesmo, tá? Mas usem com responsabilidade, tá? Dei uma entrevista aqui antes pro Cresci, antes de começar, para a TV Cresci, e eu comentei justamente o seguinte: gatilhos mentais funcionam, são muito poderosos, mas a base principal disso tudo é a verdade. Eles funcionam para mentira também. Por isso que eu estou pedindo para vocês aqui compromisso com a verdade. Eu estou aqui onde eu estou hoje falando com vocês sobre vendas, sobre liderança, porque desde o primeiro dia que eu botei os pés no mercado imobiliário, eu tomei a decisão de tomar uma postura verdadeira. A dificuldade de vender da maneira correta e de vender da maneira errada é a mesma dificuldade. Então quem vende do jeito errado, quem promete que não pode cumprir, é por escolha, é por caráter. Então levem essas ferramentas aqui que eu estou dando para vocês para usar para o bem, para usar na hora que precisa, para conduzir o cliente para um fechamento que vai ser bom para ele também. A gente vai falar um pouquinho sobre oferta ativa, a gente vai falar sobre várias coisas aqui, então
lembrem de sempre usar para o bem. Como é que funciona basicamente a nossa estrutura cerebral? Né? Falando de uma forma bem objetiva, de uma forma bem simples. A gente tem o nosso sistema reptiliano, que é a parte que fica aqui atrás da cabeça, que é a área de sobrevivência do cérebro, onde a gente tem o nosso sistema de... quando a gente tem medo, quando a gente precisa fugir, é o nosso cérebro reptiliano que age. Né? É a parte mais animal do nosso cérebro. Quando a gente vê, por exemplo, alguém vai nos assaltar na rua, a gente tem que correr. O nosso cérebro reptiliano é ele que age, ele nos faz ter um gatilho rápido, medo da morte, medo de assalto, medo de todas essas coisas, né? É o nosso cérebro reptiliano que trabalha. Depois a gente tem a nossa região, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é a região do sistema límbico. A região do sistema límbico é onde acontecem as emoções, onde a gente tem amor, onde a gente tem raiva, onde a gente fica alegre, a gente fica triste, todo esse sistema emocional funciona dentro do sistema límbico, tá? E a gente tem a parte frontal da cabeça, que é o neocórtex, que é a parte da razão, que é a parte do pensamento, que é a parte que a gente toma decisões conscientes. Qual a intenção aqui hoje? Eu vou trazer para vocês uma série de coisas para dar consciência. Então a ideia é vocês trabalharem hoje com a parte da razão, para depois usarem a parte das emoções, certo? Os gatilhos mentais, eles são ferramentas que disparam, né, já vem da palavra gatilho, né, de disparar, que disparam uma série de emoções nas cabeças das pessoas inconscientes. Tá, Mário, mas eu já estudei PNL, eu já fiz formação em não sei o que, eu sou psicólogo, eu sou terapeuta, eu leio muito sobre emoções, eu sou anti-gatilhos mentais. Ninguém é. E vocês vão perceber durante a palestra, ninguém é anti-gatilhos mentais. Porque isso é animal, faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa estrutura. A gente reage aos gatilhos quando a gente percebe eles. Em média, 85% da decisão de compra hoje, de consumo, de varejo, enfim, todo o consumo que existe no mercado, em média, 85% é inconsciente. Tem um livro chamado O Poder do Hábito, para quem gosta de ler, que fala muito sobre consumo, que fala muito sobre a forma como as pessoas criam vícios que, na verdade, são hábitos inconscientes. Então, a gente saber lidar com essa parte emocional nos ajuda muito nas vendas. Tá? Em muitos momentos, a gente realmente precisa dar um empurrãozinho no cliente para ele fechar o negócio. A gente precisa saber usar isso. Né? Então, lembrem que 85% das decisões de compra são inconscientes e 85% em média do que a gente faz no nosso dia é inconsciente. A nossa cabeça não tem capacidade de pensar em tudo. Agora, por exemplo, que eu estou fazendo aqui com vocês nessa palestra, eu não estou pensando em absolutamente tudo que eu vou falar. Isso já está programado na minha cabeça. Eu já estudei essa palestra de dezenas de vezes, já fiz esse conteúdo dezenas de vezes. Se eu tivesse que parar e pensar em tudo, provavelmente eu travaria e não conseguiria falar com vocês. Só que como eu já estou estudando isso há tanto tempo, isso já sai de uma maneira quase que inconsciente. Já faz parte de quem eu sou esse conteúdo. Certo? Eu vou começar com uma provocação e eu quero fazer um acordo com vocês. Quando eu falar alguma coisa que seja desconfortável, que vocês discordem, aí vocês vão fazer o seguinte: esqueçam o Mário e olhem só para a mensagem, tá? Não culpe o mensageiro, culpe a mensagem. Quando eu falar alguma coisa legal, vocês podem... Tá, legal o que o Mário falou, tá? Porque às vezes eu vou ter que falar algumas coisas que são desconfortáveis, e faz parte do processo de aprendizado, tá? Vocês acreditam que dress code e neurovendas têm conexão? Quem aqui acredita que sim, levanta a mão, por favor. Deve dar uma mexida no corpo aí, tá um dia nervoso. Quem acredita que não tem conexão, que acha que não importa muito o jeito que eu me visto, o importante é eu ser bom no que eu faço. Pode levantar a mão, sei que não acredita em nada, os céticos, tá tudo bem, faz parte. Não acredita que importa, nem que não importa, tá bom, tá no meio do caminho ali, né? Tudo certo. Bem, quem viu a palestra de emocional deve lembrar que eu estava de camiseta e calça jeans e tênis, enfim, estava de uma forma mais civil. E hoje eu vim mais arrumado, né? Porque eu vim falar sobre neurovendas. E a resposta sobre isso é: não importa se você acredita que não faça diferença. A diferença existe. As pessoas são impactadas pela forma que você se veste. Ponto. Por quê?
Acabei de mostrar para vocês. 85% das decisões de compra são inconscientes. No momento que eu vejo uma pessoa na minha frente, a primeira impressão, e a gente nunca tem uma segunda chance de fazer uma boa impressão, uma primeira boa impressão, quando eu enxergo a pessoa, a minha cabeça começa a estruturar uma série de julgamentos das pessoas, da pessoa que eu estou enxergando. Não é porque eu sou uma pessoa ruim, não é porque eu sou preconceituoso, não é porque eu sou uma pessoa que julga muito, é porque é inconsciente. As pessoas vão te julgar pela forma que você está vestido. Ainda mais se a pessoa vai comprar um apartamento de 500 mil reais contigo. Ela precisa confiar em ti. E o início da confiança é na forma como a gente se veste. Ah, tem que andar sempre de terno? Não é isso. Tem que se vestir de uma forma profissional. Ah, mas eu tenho um estilo mais desleixado, eu tenho um estilo mais solto. Beleza, sai com seus amigos assim. Tá tudo bem. Vai pro shopping assim, mas quando for atender um cliente, lembra que isso pode fazer você ganhar ou perder o negócio. Isso não é o Mário que está dizendo, isso é o mercado. É assim que o mercado opera. O mercado exige uma postura. Ainda mais se você estiver competindo com pessoas que estão fazendo isso. Então lembrem disso. Vocês não acreditarem que importa, não significa que não importa. O que importa é o que o mercado percebe, não o que a gente acha. E eu garanto para vocês que o dress code tem sim uma grande importância. Essa frase que eu tenho usado, o áudio está ok para todo mundo aí? O áudio está bom? Essa frase eu tenho usado em praticamente todas as minhas palestras, as mais recentes, que tudo que a gente enxerga, inclusive o que a gente está falando aqui hoje sobre gatilhos, sobre persuasão, a gente não enxerga o mundo como ele é. Toda percepção que a gente tem do mundo é como a gente é. Não é como o mundo é, como eu sou. Eu não vejo o mundo como ele é, eu vejo o mundo como eu sou. Se eu só enxergo dificuldade no mercado, se eu só enxergo que esse ano está difícil porque mudou o presidente, se eu só enxergo que antes estava difícil porque era outro presidente, vou falar dos dois para não ter, né? Então, um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, está tudo certo, tá? Era ruim com o Bolsonaro, agora é ruim com o Lula, agora é ruim com não sei o quê. Se eu só enxergo coisas ruins no mercado, a minha percepção de mercado é ruim. A história da desculpa. Sempre vai ter alguma desculpa. Agora é porque a Selic está em 13,75. O mercado fica mais difícil, fica, óbvio. Mas o mercado sempre opera de uma maneira positiva. Quando a Selic está alta, é uma bela oportunidade de eu reduzir o preço dos imóveis, porque eu tenho argumento para isso. Eu falo aos proprietários o seguinte: meu amigo, o mercado está muito difícil, estou com pouca demanda. Porque quando a Selic aumenta, baixa o poder de consumo. Se baixa o poder de consumo, eu tenho menos clientes para os imóveis. Se eu tenho menos clientes para os imóveis, a forma de tu vender o teu imóvel, se tu quer vendê-lo agora, é reduzir o valor. Da mesma forma, de um outro lado, quando a Selic está baixa, quando o poder de consumo sobe, por exemplo, da pandemia, a gente fica 2%, o poder de consumo subiu quase 30%, se eu não me engano era esse o número. Ou seja, a pessoa com 10 mil reais já tirava, por exemplo, 300 mil reais de crédito, durante a pandemia tirava 360 mil, 330, 340 mil de crédito. Aumentou o poder de consumo. O que eu faço nesse momento? Eu falo com o cliente comprador: meu amigo, acelera, tu gostou do imóvel, faz a proposta logo e fecha essa compra, porque a demanda aumentou. Se demorar, vai ter outro cliente para comprar o teu imóvel, tu vai perder o imóvel. Ou seja, não importa como o mercado está, eu só preciso saber jogar o jogo, eu preciso saber o que está na mesa. Em alguns momentos eu argumento mais com o vendedor, em outros momentos eu argumento mais com o comprador. O mercado impacta no meu resultado, mas ele não determina o meu resultado, desde que eu saiba jogar com as cartas que estão na mesa. Faz sentido para vocês? Beleza. Nem começou ainda, tá, gente? Conteúdo de hoje. A gente vai falar sobre escutativa, a gente vai falar sobre backtracking, que é uma ferramenta do coaching, prova social, gatilho da escassez, gatilho do descaso, que é o que vocês vão ter mais cuidado para usar, gatilho da indulgência, gatilho do plantio, seeding, exclusividade, especificidade, razão e, por fim, para mim, o que é o mais poderoso de todos, que é o gatilho da didática. Tá?
quiserem anotar, fiquem à vontade, senão depois eu posso passar para vocês uma parte dessa apresentação também, sem problema nenhum. Mas quem quiser anotar, vale, porque anotar faz a gente ter uma melhor percepção de aprendizado, tá? Deixar uns minutinhos, eu vi que tem gente anotando e vou aproveitar para me hidratar aqui. São 10 gatilhos? 11 gatilhos que a gente vai trabalhar hoje, bastante coisa. O ser humano é aquilo que compreende. Tem umas frases que são pequenininhas, às vezes, se a gente olha para elas, parece um livro, né? O ser humano é aquilo que compreende. Eu ontem estava lendo um livro, eu sempre falo, eu nunca dou uma palestra igual a outra. Eu nunca dei uma palestra igual a outra, porque eu tenho o costume de ler um dia antes de dar a palestra. E sempre vai alguma coisa para a apresentação que eu leio ou no dia ou um dia antes. O que significa o ser humano ser aquilo que compreende no contexto de neurovendas? Se eu não acredito que neurovendas funciona, se eu não acredito que gatilhos mentais funcionam, é porque eu ainda não compreendo eles. Eu ainda não entrei nesse mundo, porque a gente é aquilo que a gente compreende. A minha ideia aqui para vocês, eu vou passar para vocês 11 gatilhos que eu estudo há mais de, provavelmente, 7 anos, tá? De neurovendas. E que eu já usei durante a minha carreira. Eu vou fazer vários paralelos com o mercado imobiliário. Com oferta ativa, com redução de preço, eu vou fazer vários paralelos para vocês usarem na prática. Se tiver alguma coisa que vocês não entendam de imediatamente, que bom, se vocês entendessem tudo, hoje eu ia me sentir um estúpido, porque eu estou há 10 anos quase estudando isso aqui. Então, hoje a ideia é vocês serem provocados. Eu estou aqui hoje para ser uma mensagem de provocação para vocês saírem daqui dispostos a querer aprender. Claro que se sair daqui com alguma coisa já compreendida, melhor, tudo certo, já para sair aplicando. Mas se vocês saírem provocados a falar, opa, existe um mundo aqui que eu não compreendo. Existem ferramentas de vendas aqui que eu ainda... Eles não sei jogar esse jogo ainda, mas está tudo bem. Porque se a gente estiver disposto a aprender, lembre que a habilidade de aprender é a mais importante. O próximo nível da minha vida está na próxima habilidade que eu vou aprender. Quem quer ser corretor de alto padrão aqui, quem quer passar de 10 para 20, vendo 10 vendas por ano, agora eu quero vender 20, eu quero ser gestor, eu quero, enfim, seja qual for o próximo nível que tu quer na tua vida, depende da próxima habilidade que tu vai aprender. Tu não está pronto para ser quem tu quer ser daqui a um ano. Se tu tiver humildade para admitir isso, tu vai ter condições de aprender as habilidades que tu precisa para ser quem tu quer daqui a 1 ou 2 anos. Muitas pessoas falam sobre as oportunidades da seguinte maneira: quando eu tiver a oportunidade de fazer tal coisa, eu vou fazer desse formato. Ou seja, eu espero a oportunidade chegar para começar a agir daquele jeito. Eu não estou indo para São Paulo agora e vou começar a agir como uma pessoa que faz a expansão de São Paulo. Eu estou fazendo a expansão de São Paulo há 2 anos. Quando a empresa precisou pensar em quem iria para lá, eles não precisaram nem pensar disso, eu já estava posicionado há 2 anos. Quando eu virei gestor, eu já tinha atitudes de gestor há mais de 1 ano. Ou seja, eu não espero a oportunidade para fazer. Eu já começo, eu me posiciono antes da oportunidade chegar. Primeiro eu faço, e as pessoas vão te olhar tipo, cara, peraí, o Mário já é gestor. Sim, eu já era gestor. Eu não estava no cargo, mas eu já agia como? Eu estou há 2 anos fazendo expansão em São Paulo. Quando surgiu a oportunidade, quando abriu um espaço, teve uma lacuna, abriu uma oportunidade. Quem vai fazer a expansão de São Paulo? Já estou fazendo, estou aqui. Já está pronto. Ou seja, primeiro eu faço. As pessoas vão te enxergar. Sempre que a gente está fazendo alguma coisa, alguém está vendo. Primeiro eu me posiciono, depois a oportunidade vai surgir. Na prática, como é que eu faço para adquirir habilidades de forma geral? Tá? Eu gosto muito de framework, eu gosto muito de pegar, minha cabeça às vezes tem muita informação, então eu gosto de botar em framework, escrever, eu me acalmo um pouco, eu consigo olhar para aquilo de uma maneira mais lúcida.
Como é que eu faço para aprender? Eu vou dar um exemplo. A gente está falando aqui de persuasão, articulação de ideias, hoje de comunicação. Eu quero ser o melhor comunicador, eu quero dar palestra, mas eu tenho medo de falar em público. Que aliás, é um medo bem comum de ter, tá? Se alguém tem medo de falar em público, bem-vindo ao mundo. Toda vez que eu vou dar palestra, os primeiros 2 minutos a minha boca seca, eu tenho que tomar água, enfim, isso faz parte do jogo. E eu espero que sempre fique assim, porque isso significa que eu estou dando valor para isso que eu estou fazendo. Mas a comunicação, de forma geral, ela é uma habilidade que precisa ser treinada. A gente tem, por hábito, falar que as habilidades e os talentos o cara já nasceu sabendo se comunicar e tal. Não nasci. Inclusive, vou contar rapidamente uma história para vocês de como foi a minha primeira palestra. Eu era coordenador do Medplex e eu fiquei 3 dias ouvindo um áudio de uma reunião que foi gravada de uma maneira meio sem avisasse. Na época, o Renato Castelo Branco, que foi o fundador do Medplex, quem trabalhou no Medplex deve lembrar dele. Ele é um administrador hospitalar, enfim, que fez todo o conceito do Medplex, que é um empreendimento com... tem as normas da RDC 50, se eu não me engano, RDC 50 da Anvisa, tem os corredores mais largos, tem elevador que cabe maca, tem vários diferenciais no produto. E antes do lançamento, ele fez uma reunião com a Cirela e gravaram uma reunião. E mandaram, os coordenadores me mandaram. E eu fiquei uns 3 dias ouvindo aquela reunião, ouvi várias vezes. E ele contava todos os detalhes técnicos. No terceiro dia de coordenação, quando a gente estava lançando o produto oficialmente, a gente marcou uma palestra no auditório, lá do... acho que era Dell Trade Center, não lembro qual era o prédio. E era às 8h30, 8 da manhã, o meu gestor da época mandou uma mensagem falando: Mário, surgiu uma reunião com um investidor grande para uma laje corporativa inteira do Medplex. Eu preciso que tu dê o treinamento. A gente estava esperando 80 pessoas. Eu não tinha dado palestra na vida ainda. Na minha cabeça, eu tenho uma vantagem, às vezes, que de onde eu venho, né, venho da cidade de 10 mil habitantes, como eu não tinha muito a perder, né, tipo, ok, vou fazer. O que pode dar de errado? Posso falar alguma bobagem? Posso, mas enfim, vou fazer. E eu fiz aquela palestra. E deu super certo. E aí eu descobri um dos segredos da comunicação. Um dos principais segredos da comunicação, na verdade. A gente normalmente pensa em como tecnicamente falar, né? Como ter uma voz melhor, como gesticular melhor, como se posicionar bem no palco, como ficar se mexendo, como ficar... O que são perfumarias importantes, que vêm com o tempo, que vêm com a confiança. A principal base da comunicação é o domínio do conteúdo que tu vai apresentar. Se tu domina o conteúdo que tu vai apresentar, é secundário a forma como tu vai falar sobre ele. É importante para prender a atenção das pessoas, é importante para ter um posicionamento, é importante. Mas se tu domina o conteúdo que tu está falando, se a tua voz vai estar mais alta, mais baixa, se a tua postura vai estar, de repente, meio tortinha ali na hora, você vai olhar um pouquinho para trás e tal, isso é detalhe. Isso é coisa que a gente vai aprimorando com o tempo. Agora, se eu domino o conteúdo, tá tudo bem. Porque eu lembro direitinho que nessa palestra eu comecei ela e me fizeram uma pergunta mais difícil, que era para explicar como é que era o estacionamento do Medplex, que era o estacionamento rotativo, que era com direito de uso. A pessoa comprava uma sala e, na verdade, ela tinha o direito de uso de uma sala, mas não era bem um direito de uso, porque ela não tinha o direito de uso de uma vaga específica. Ela tinha uma fração ideal sobre o estacionamento, sobre aquela fração ideal, ela poderia usar a vaga, qualquer uma das vagas, e ela receberia do condomínio um retorno sobre aquela fração ideal da vaga. Foi a primeira pergunta que me fizeram. Depois que eu respondi ela, e era mais complexa, o resto fluiu. Eu falei, beleza, eu sei todo o conteúdo, está tudo certo. Não tem mais nada que possa me perguntar que eu não vou saber responder. Então lembrem disso, a comunicação, a base dela, isso serve para os nossos clientes, quando a gente vai negociar, a base da comunicação está no conhecimento. Se eu não me sinto ainda confortável para negociar com o meu cliente, para passar uma proposta, é porque eu ainda não tenho conhecimento suficiente. E está tudo bem se eu não tenho conhecimento suficiente. Se eu tiver consciência disso e estiver disposto a buscar, está tudo certo. Mas eu não tenho coragem de passar proposta para o meu cliente. Eu não tenho confiança suficiente, é só isso. A confiança se adquire com conhecimento e com prática. Primeira vez tu vai, talvez, dar uma tremidinha ali, para olhar um contrato, para olhar uma proposta, mas com o tempo vai. Como é que eu faço se eu quero adquirir uma habilidade? Na prática, tá? 5 passos.
Deixei na tela um tempo, todos já puderam anotar. Primeiro passo de todos, quando eu quero adquirir uma nova habilidade, é eu buscar referências. Então, digamos que eu quero ser um bom comunicador. Eu vou pegar 3 pessoas que eu considero bons comunicadores. Por que 3? Para não misturar um monte de filosofia de pessoas que falam diferente. Então pega 3. Só um também é meio perigoso, às vezes pega o cara que aprendeu a falar de um jeito meio intrínseco, meio intuitivo, e não vai saber te explicar como ele faz. Então pega 3, ele pega 3 referências diferentes, pega a parte boa de cada um deles e anota no segundo passo, que é o diagnóstico, como eles se comportam. O que essa pessoa tem? O que ela faz de diferente enquanto ela fala? Qual é o formato da comunicação? Quais são as palavras que usa? Qual é o contexto de início, meio e fim? Qual é o padrão de comunicação dessas pessoas? Escreve no papel. Eu percebi que o Mário, quando fala, fica caminhando no palco. Por que será? Eu olhei um outro palestrante que também caminha. Eu vi um cara que fica mais parado. Eu vi um cara que se escora. Escreve isso. Tá? Tu vai fazer um diagnóstico do que as pessoas... Isso serve para qualquer habilidade. Eu quero aprender a ser um bom negociador. Escolhe 3 bons negociadores e faz a mesma coisa. Eu quero aprender a ser um corretor de alto padrão. Pega 3 corretores de alto padrão, que são referência, e faz a mesma coisa. Cria um diagnóstico. Não adianta nada eu ter as referências, ter o diagnóstico e não começar a agir. Então depois eu começo o exercício. Eu vou ter pego 3 pessoas, eu vou ter pego pelo menos 3 ações que essas pessoas fazem. Eu gosto muito do número 3, tá? Eu vou pegar 3 ações que essas pessoas fazem e eu vou escolher uma delas. Uma dosezinha homeopática. Eu vou escolher uma dessas ações para começar imediatamente. Um treinamento. Eu vou começar um treinamento de uma dessas ações imediatamente. Algo que uma dessas 3 referências façam, que eu vou começar imediatamente. Pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez a cada 2 dias, aí tu vai determinar isso conforme a tua capacidade de cumprir isso. Agora, todos os dias eu vou estudar 1 hora sobre comunicação, não vai dar conta. Uma semana tu vai parar. Voo de galinha. Deu, acabou. Então coloca algo que tu vai conseguir dar consistência. Algo que tu vai conseguir manter. Pode ser uma vez por semana, não tem problema. Não precisa, não aprendeu até agora, tu quer aprender em 10 dias. Calma. 1 vez por semana, 2 vezes por semana. E dá frequência. Coloca na tua agenda esse exercício de uma forma consistente, que seja, por exemplo, toda quarta-feira, às 10 da manhã, eu vou fazer tal atividade lá do meu diagnóstico, das pessoas que são minha referência. Depois que eu der frequência, entra o último passo, que é um dos mais importantes. Esse é o passo que tu vai ganhar confiança nessas habilidades. Aqui é onde tu vai sentir a tua evolução. Tu vai pensar o seguinte: eu quero fazer oferta ativa, mas eu tenho medo, eu tenho umas pernas para falar no telefone. Eu não gosto, quando o cliente me fala não, chega a me dar um frio na barriga e eu fico nervoso, não consigo fazer oferta ativa. Ok, vamos pensar em quem faz oferta ativa, vou botar para dar 1 vez por semana, vou fazer uma frequência. E aí tu vai fazer nessa autoavaliação, nesse looping, tu vai fazer uma pergunta muito simples para ti mesmo. Aí tu pode criar um caderno, pode fazer onde tu quiser para acompanhar essa evolução semanal, e tu vai te perguntar o seguinte: de 0 a 10, o quão pronto eu me sinto, ou o quão bom eu me sinto na oferta ativa. Tu vai botar um número lá. Autoavaliação. Não precisa ser mega pessimista e nem mega otimista. Realista. É 0. Pô, tu não consegue escrever o número no telefone para ligar para a pessoa? Isso é um 0. Se conseguir ligar, a pessoa te atender, já é pelo menos um 2 ou um 3, entendeu? Tá, eu comecei com um 3, eu realmente não sou bom no telefone. Eu tremo de medo ali para falar. Tá, beleza. Fiz 2 semanas, ou 1 semana, enfim, eu faço de novo um looping de autoavaliação. E agora, essa semana, como é que eu estou me sentindo em relação à oferta ativa, depois de ter feito o exercício de 0 a 10? Se tu fizer isso semanalmente, tu vai perceber que lá pela 7ª ou 8ª semana, tu vai ter pelo menos subido uns 3 ou 4 pontos. E talvez esses ou 3 ou 4 pontos que tu melhorou possam ser o suficientes para tu conseguir ir em direção à maestria dessa habilidade. Só que tem que conseguir quebrar a arrebentação. Tem que conseguir começar. É o mais difícil. O primeiro passo é sempre o mais difícil. O Martin Luther King tem uma frase que é genial, que é: eu não preciso enxergar toda a escada para subir o primeiro degrau.
Eu não preciso saber o que vai ter lá. Eu só preciso subir o primeiro degrau e confiar no processo. Eu não preciso... agora eu já quero palestrar, eu já quero ser mestre no telefone. Cara, tem um processo por trás. É tempo. Vai criando casca, as coisas vão acontecendo. Existe... Vocês ouviram uma história, né? Enfim, sou de Pantano Grande, vim morar em Porto Alegre. Nem comentei com vocês, mas as primeiras vezes que eu fiz em Porto Alegre eu não tinha carro ainda, eu gostava de móvel de ônibus. Eu trabalhava em 2 lugares, eu trabalhava no universitário, vendendo cursos, vendi inclusive cursos de transações imobiliárias, isso é curioso. E eu trabalhava na Fox das 3 da tarde às 9 da noite, eu tinha só um turno para trabalhar. E eu sempre olhava para o mercado e pensava, cara, tomara que um dia eu tenha networking, né? Tomara que um dia as pessoas me indiquem para os clientes, como eu ouço falar por aí. Eu olhava os corretores às vezes na imobiliária, vendi por uma indicação, nossa, deve ser tão bom, né? Deve ser tão bom isso, eu ficava lá, oferta ativa e tal, buscando cliente de tudo que é jeito. E depois de um período, a gente está falando de mais de uma década de trabalho, hoje eu já não faço vendas mais pela minha posição, então quando eu recebo indicações eu distribuo dentro da empresa. E é curioso, né, porque eu tenho um networking fortíssimo hoje e eu construí ele através de trabalho constante e conhecimento. Eu tenho uma máxima na minha carreira que é eu nunca desperdiço uma oportunidade de falar sobre o mercado imobiliário com um cliente. Nunca, jamais. Desde que eu virei corretor de imóveis, quando qualquer amigo me perguntava sobre o mercado imobiliário, eu sempre estava preparado, não para tentar vender alguma coisa, mas para ele ver que eu estava preparado para atender ele quando chegasse o momento. Então não é aquela coisa de ficar entregando o cartão, de nossa, aqui eu sou corretor, sabe alguma coisa, me chama. Mas é o cara perguntar sobre o mercado e tu saber falar sobre o mercado, dando contexto, dando informações, tendo cultura imobiliária, falando dos projetos novos que vão ter na cidade, falando dos últimos lançamentos, falando do que está acontecendo em todo esse ambiente imobiliário. E nesse formato, e com trabalho constante, com conhecimento, a gente é capaz de furar qualquer bolha. A gente se engana, às vezes, de achar que um corretor, por já ter networking há muito tempo, vai tirar o nosso espaço do mercado. Tem um monte de gente que nasceu no meio de um networking riquíssimo e não sabe usar porque não tem conhecimento de mercado. E ele vai conversar com quem? Contigo, que entende sobre o mercado imobiliário. Mas se tu não entender e não tiver networking, bom, aí ferrou, né? Se está começando mais de trás, a gente tem que correr um pouquinho mais. Essa é a máxima. Então se o cara está andando 80 por hora, eu vou andar 120. E eu vou chegar no mesmo lugar que ele. Claro que a evolução ela é muito mais individual, né? O maior desafio é sempre com a gente mesmo e não com os outros. E agora a gente vai entrar então nos gatilhos, finalmente. Falar é prata, ouvir é ouro. Alguém já viu essa frase? A gente tem 2 ouvidos por uma razão, né? Ouvir é muito mais importante do que falar. A gente tem que saber o que falar na hora certa. A escutativa, ela é uma ferramenta fortíssima, tá? O nome é esse mesmo, escuta ativa, caso vocês queiram pesquisar mais depois sobre isso, que é uma ferramenta basicamente focada em fazer a gente, de forma ativa, receber as informações que as pessoas estão nos passando, tá? Hoje a gente vive num mundo extremamente conectado, extremamente digital, tecnológico, com muita informação. A gente tem uma terceira mão chamada celular, que faz parte do nosso corpo praticamente. Eu já vi várias pessoas tocar no telefone umas 10 vezes no mínimo, porque ele de fato faz parte do nosso corpo, né? E não estou fazendo isso como julgamento nenhum, só estou fazendo só um comentário, tá? Eu também, às vezes, a gente fica mexendo, a gente quer tirar foto, a gente quer postar no Instagram, a gente quer... Aí um cliente manda alguma coisa, faz parte, ou seja, realmente é quase um apêndice, né? O celular faz parte da gente. Tem muita coisa positiva, muito mais positivo do que negativo, mas ele também tem algumas pegadinhas que às vezes fazem a gente perder concentração, fazem a gente estar no lugar e não prestar atenção no que está acontecendo, fazem a gente falar com um cliente e não saber o que ele nos falou. E olha que curioso, quando eu tenho a capacidade de ouvir genuinamente as pessoas, quando eu aprendo a exercitar, porque isso é um exercício, a escutativa é um exercício, quando eu aprendo a exercitar, e a escutativa é o primeiro justamente porque ela é a base de tudo, é a base de toda a argumentação, o próprio cliente vai te falar como tu deve argumentar com ele. Presta atenção nisso.
Isso aqui é ouro, literalmente, que eu estou falando para vocês, tá? O próprio cliente, quando tu sabe ouvir ele vai te dizer quais ferramentas tu vai usar daqui a pouco com ele na negociação. Ele vai te dizer. A gente tem que parar de querer adivinhar e querer falar para ele o que a gente acha que é importante. Ah, esse imóvel é maravilhoso, olha só a vista, ele não desce um andar, sol da manhã, o cara não tem medo de altura, sei lá. O cara não andar alto. Só que como é que eu vou pegar essas percepções? Reconhecendo a história dele, fazendo as perguntas certas, né? A gente conseguir fazer as perguntas e ouvir com atenção, isso vai fazer com que ele te entregue os argumentos que tu vai usar. Uma pergunta que eu gosto muito de usar com o cliente é uma pergunta aberta que é: Sr. Fulano, o que é importante no imóvel para ti? É tão simples essa pergunta, mas poucas pessoas fazem. O que é importante em um imóvel para ti? Fala isso e presta atenção no que ele vai te dizer. Se ele não conseguir avançar, tu reforça a pergunta falando o que é fundamental em um imóvel para ti. Usa a palavra fundamental. O que tu não abre mão de forma alguma? O que é fundamental em um imóvel para ti? E aí, em cima dessas respostas, tu vai fazer toda a tua base de persuasão e argumentação durante o processo de atendimento. Como é que eu exercito a escuta ativa na prática? A base da escuta ativa está na respiração. Tá? A respiração é a ferramenta que a gente tem para estar presente. É o antagônico desse mundo digital maluco que a gente vive, é a respiração, a meditação, enfim. Aí tem várias ferramentas que vocês podem aplicar, mas eu me concentrar na minha respiração e quando eu estiver inspirando, eu tentar imaginar que quando eu expiro as palavras do cliente estão entrando junto na minha cabeça e eu fizer isso com frequência, eu vou começar a ouvir melhor. Vocês vão se assustar quando vocês perceberem que vocês não ouviram nada. Que de 100 palavras que uma pessoa fala, você presta atenção em 2. E daqui a pouco tem uma no meio que é aquilo que vai fazer toda a diferença no atendimento. Ele vai te falar uma palavra, porque cada... Jordana, tá aí, fez uma pergunta lá numa outra palestra que eu dei. Mário, o que é personalização? Foi isso? Foi essa a pergunta, né, Gil? O que é personalização de atendimento? E ela me pegou quente, porque um dia antes eu estava fazendo uma reflexão, sou uma pessoa tão cognitiva, eu penso em absolutamente tudo, sobre essa conexão do imóvel, né, da compra do imóvel. O que é a compra? Por que o imóvel é tão complexo de ser vendido? Você vai pensar nisso. Por que é tão complexo a gente olha o imóvel que a gente tem certeza que vai servir para o cliente? Cara, eu tenho certeza, esse imóvel aqui é maravilhoso. Aí tu larga o cliente dentro do imóvel e ele entra e não gostei. A sala está meio estranha aqui e tal, não gostei. A resposta que eu dei para a Jordana naquele dia foi o seguinte: o imóvel é a projeção da identidade da pessoa. A projeção física da identidade da pessoa é o imóvel que ela compra. Todas as crenças, tudo que ela acredita durante a vida dela inteira, tudo que ela projeta, todos os sonhos da identidade da pessoa são projetados nesse ambiente físico que a gente chama de imóvel. Por isso que o imóvel não serve para todas as pessoas, o mesmo imóvel. Porque a identidade da pessoa vai estar exposta naquele ambiente físico. Por isso que é importante eu saber ouvir, porque são nesses detalhes sutis que eu vou entender qual é a identidade da pessoa. E eu só vou conseguir fazer isso prestando atenção nos detalhes e ouvindo. Alguém já ouviu falar em backtracking? Ninguém? Ninguém ouviu? Sério? Coisa boa. Novidade, então. Gostei. Backtracking é uma ferramenta que vem do coaching, tá? Eu tenho formação em coaching, mas a gente tira a onda dos coaches, né? Eu sou coach também, mentor, enfim, já fiz várias formações, tá tudo bem. Quando falo dos coaches, eu me ofendo junto. O backtracking é uma ferramenta que vem... A tradução... É muito difícil traduzir as coisas literalmente, né, do inglês, mas uma tradução mais ou menos literal é trazer de volta, trazer para si. Que é parecido com... Algumas pessoas confundem com rapport, né, mas o rapport é um negócio mais corporal, mais de tu tentar ser parecido com a pessoa nos gestos, naquilo que ela fala, na forma como ela se comunica, na postura. Esse é o rapport, né? O backtracking, ele é mais objetivo, tá? Ele é uma ferramenta mais objetiva. Significa trazer de volta. Vou dar um exemplo para vocês.
como é que eu utilizo o backtrack? O backtrack é uma ferramenta utilizada para validação das coisas que o cliente te fala. Então tu pergunta para ele, senhor fulano, o que é importante no imóvel para ti? Para mim é importante que o apartamento tenha infraestrutura completa de lazer e eu preciso de uma piscina aquecida, porque eu faço natação. Como é que eu aplico o backtracking de uma maneira bem prática? Senhor fulano, deixa eu ver se eu entendi então. O senhor procura um apartamento de 3 dormitórios com infraestrutura completa e é fundamental que tenha uma piscina aquecida porque tu faz natação. É isso? Talvez você esteja dizendo agora, não é possível. Eu vou repetir o que o cara falou? Sim, tu vai repetir o que ele falou. E ele vai te olhar assim. É isso, tu me entendeu. Isso é importantíssimo, porque tu só vai conseguir fazer um backtracking se tu conseguir ouvir antes. E quando a gente mostra para o cliente que a gente ouviu ele vai se sentir compreendido. Quais são os cuidados importantes para tomar com o backtracking? Eu tenho que repetir a palavra que ele falou. Se ele falar piscina aquecida, eu repito piscina aquecida. Eu não falo piscina com água quente. Já não é igual ele falou. Eu repito o que ele falou, da mesma forma. E eu vou estar validando a ideia dele. Faz sentido? Estão acompanhando? Tudo certo? Beleza. Isso aqui é isso mesmo, é simples, não tem muito mistério backtracking. Repetir o que a pessoa fala, claro que eu não vou ficar fazendo isso o tempo inteiro, né? Isso eu faço durante a entrevista 1 ou 2 vezes, para o cara, opa, beleza. Né? Mas a entrevista é muito importante e olha só, é legal porque às vezes tu acha que tu vai validar uma coisa e quando tu repete, o cliente te ouvindo falar, ele pode falar, não, cara, mas pensando bem, até eu posso abrir mão. Tu vai ajudar ele a pensar. Existe uma máxima do mercado imobiliário que é o seguinte, a gente acha que o cliente sabe comprar, ele não sabe, cara. O cliente não sabe comprar, a gente tem que ensinar ele a comprar. É sério. O cliente entra no mercado, eu quero um apartamento assim, assim, assim. Ele não sabe como é que funciona o mercado. A gente tem que ensinar ele. A gente vai falar sobre venda didática logo, logo. Anotem isso aqui, ó. O mundo hoje é de quem sabe se comunicar. Tá? O mundo hoje é de quem sabe se comunicar. Quem comunica pode ser o que quiser. A gente está vivendo a era do conteúdo. Tu entra no Instagram, é conteúdo para tudo que é lado. Todo mundo quer aprender. Todo mundo quer ter habilidades novas. Então a gente vive numa era que quem comunica pode ser o que quiser. Se eu quero ser gestor, eu preciso saber me comunicar. Se eu quero ser um bom corretor, eu preciso saber me comunicar. Se eu quero ser dono de uma franquia, eu preciso saber me comunicar. Se eu quero ser líder, treinador de pessoas, eu preciso saber me comunicar. Comunicação hoje é uma habilidade que pode transformar, literalmente transformar e acelerar o crescimento da tua carreira. É uma das habilidades mais importantes do mercado atual. Saber se comunicar, saber vender uma ideia, saber se posicionar, saber explicar as tuas ideias de uma maneira clara que as pessoas entendam. Vai fazer tu vender mais, vai fazer tu ter posições melhores, vai fazer tu... Enfim, vai te colocar onde tu quiser, literalmente. Se você tem alguma coisa, eu quero aprender alguma coisa nova, aprende a se comunicar. Primeiro aprende a aprender, né? Que é a habilidade mais importante de todas, depois aprende a se comunicar. Gatilho da prova social. Esse já ouviu falar, né? Alguém já ouviu falar da prova social aqui? Beleza. Prova social, rapidinho, não precisa se aprofundar muito. Basicamente é você mostrar para as pessoas que você tem provas concretas daquilo que você faz. Isso nas redes sociais funciona muito bem. Então, eu vou fazer uma visita com um cliente. Se tiver a oportunidade, faça uma foto com o cliente. Ou faça uma foto só do imóvel, posta no teu feed lá. Assinei um contrato, faz uma foto assinando o contrato. Mais um contrato assinado, cliente satisfeito, realizado, enfim. Seja criativo. Bota alguma coisa diferente, faz uma foto da fachada do imóvel, bota uma taxa de vendido, contrato assinado, aí vai jogando, fazendo várias coisas. Por que prova social é importante? Ninguém gosta de fazer as coisas sozinho, entendeu? Se alguém chegasse aqui e tivesse 3 pessoas na palestra, você olhasse tipo, cara, tem alguma coisa errada. Eu não... Sabe a história do efeito manada? Se tem um monte de gente indo, deve estar bom. Agora se eu chego e tem 2 pessoas, cara, esse Mário aí, tem uma coisa errada, não tem ninguém na palestra. Então, quando a gente faz provas sociais daquilo que a gente faz, os clientes vão entendendo que tu
atua, que tu tem resultado naquilo que tu faz. Ele não quer ser o bobo que vai testar a primeira vez contigo, entendeu? O cara nunca postou uma assinada, você já vendeu alguma coisa? Aí vou eu ser o primeiro cliente a comprar com ele? Então essa percepção de prova social, de vocês estarem o tempo inteiro mostrando, e aí tu pode mostrar a especialização que tu faz, pode mostrar um curso, uma palestra, um livro que tu está lendo, uma visita que tu fez, um contrato assinado, tudo isso é prova social. Hoje é a maneira mais fácil de usar a prova social nas redes sociais. A gente entra no Instagram dos corretores, tem lá um portfólio de imóveis, tem 1000 imóveis colocados lá, imóvel à venda, imóvel à venda, imóvel à venda, imóvel à venda. Ele parece um zap. A gente quer saber quem tu é. Esporadicamente tu coloca o imóvel à venda. É um conteúdo, um imóvel, 2 conteúdos, um imóvel, 2 imóveis, um conteúdo. Para tu gerar valor para as pessoas. A não ser que tu tenha 2 Instagram, um que é mais falando quem tu é e um que é só portfólio. Eu particularmente vi poucas vezes portfólio funcionar sem a gente estar pagando pelos anúncios. Se eu não estou pagando pelo anúncio, o portfólio o cara vai entrar para uma revista imobiliária. Aí tu vai servir mais como conteúdo para os outros corretores, que vão querer perguntando teus agenciamentos, enfim, vendo outras coisas, do que para clientes propriamente dito. O cliente quer ver o que tu faz, quem tu é, os clientes que tu atende, os contratos que tu assina, as coisas que tu faz, certo? Isso é prova social. Indulgência. Alguém ouviu falar nesse? Gatilho da indulgência. Eu fico tão feliz quando as pessoas não ouviram falar das coisas. Sério, isso é maravilhoso. Gatilho da indulgência consiste... Quase, agora vai ser meio hippie do que eu ia falar. Quase o conceito da gratidão. Né? O gatilho da indulgência... E eu tenho uma alma meio hippie também, só para ficar claro. Estou aqui de terno e tal, mas para algumas coisas eu tenho alma meio hippie também. A indulgência é tu entregar antes. É tu dar presentes. Eu não estou falando de presentes literais somente. Estou falando muitas vezes de presentes intelectuais, de informação, de conteúdo. É eu entregar antes para o cliente. Um exemplo de usar a indulgência que poucas pessoas usam, está na nossa mão, a gente pode fazer direto. O cliente vai comprar um imóvel com financiamento. Liz, eu vou fazer uma simulação para ti. Eu vou ter um trabalhinho para fazer aqui, porque eu vou meter em todos os bancos, vou fazer uma comparação para ti de qual o melhor banco que tu vai operar. Qual vai ser a melhor taxa, qual vai ser a melhor parcela e qual o melhor, para o teu momento, qual o melhor banco. Eu vou fazer sem custo para ti, tá, Liz? Fica tranquila, eu vou te entregar um PDF completo com todo esse estudo aí. Indulgência. Ah, mas é de graça, o cliente não sabe. Dá trabalho. O que te dá trabalho, usa a teu favor. Eu vou dedicar um tempo para fazer uma pesquisa para ti, que vou selecionar os 3 melhores imóveis. Não sai mandando o link para o cliente. Explica o que tu vai fazer. Explica que tem trabalho por trás. Que tu está entregando algo para ele. Valoriza teu trabalho. Não sai mandando tudo. Explica para ele que vai dar trabalho, vai ter que parar, vai pesquisar, sabe? Valoriza esse momento. Tu vai gerar indulgência na cabeça do cliente. A tendência do cliente, depois de receber várias coisas tuas, é ele se vincular contigo. Se tu souber usar isso, depois de estudar várias coisas, tu pode sim usar presentes literais, tá? Tu pode primeiro dar uma caneta pro cara. Uma caneta e um bloquinho, alguma coisa com o teu nome. Olha só, Flor, eu vou te dar uma caneta para tu anotar os detalhes dos imóveis que a gente está vendo, que pega para ti. Uma squeeze com alguma coisa da imobiliária, enfim, o que for, algum presentinho, um chaveirinho com o teu nome. Olha o chaveiro para ti, para quando tu comprar teu imóvel, tu já tem onde botar a chave. Está plantando uma semente na cabeça do cliente, está dando um presente. As pessoas adoram ganhar presente, quem é que não gosta de ganhar presente? Uma garrafa de água, que seja, sabe aquelas garrafas da Voz, aquelas que acho que é Voz, né? Elas são de vidro, assim, não sei o nome é esse. Custa lá, acho que 20, 25 reais. Cara, primeiro você leva pro cliente uma garrafa daquelas. Ou alguma outra coisa. Pense em algum presente que tenha também a ver com a identidade de vocês. Entrega. E eles vão entrar no fluxo da gratidão, da gratitude, né? Gratiluz. Gratiluz. Se eu entrego, eu recebo. E, cara, é brincadeira, mas não é brincadeira, entendeu? Se eu entrego, eu recebo, isso é fato. O cliente vai ter uma percepção de que tu está entregando algo para ele. E aí pode ser esse detalhe que na hora de, eu vou comprar com a Alice, eu vou comprar com a Érico, eu vou comprar com o Érico.
Ah, mas a Alice me deu aquela água lá. Olha aqui a garrafa me olhando lá na minha sala. Pô, a Alice é legal. A Alice me deu uma garrafa. O Eric não me deu nada. Vou comprar com a Alice. É o mesmo imóvel. E às vezes é isso, entendeu? É um detalhe. É o mesmo imóvel. A Alice fez as avaliações de crédito para mim. Fez um PDF, mandou comparação de todas as parcelas. O fulano lá não fez nada. Eu vou comprar só Alice. Sensação de dívida. Essa é a essência do gatilho da indulgência. Inconscientemente, o cliente tem uma sensação de dívida moral, que é a dívida mais forte que existe. O cliente tem uma dívida moral contigo. O cara me deu um negócio. Quando a gente recebe um presente, a gente fica... O que tu faz quando o familiar te dá um presente? Qual é a primeira coisa que tu faz? Às vezes a gente até fica meio... Ai, te dá um presente de volta. Não é assim. Tu vai no Natal, aí tua família te dá um presente, tu não conversa com aquela pessoa. Aí tu sai correndo no dia para achar uma camiseta, alguma coisa para dar para a pessoa também. Para não falar que tu esqueceu do presente. Por que a gente fica com a sensação de dívida moral? Se me deu alguma coisa, eu preciso devolver. Certo? Esse é o gatilho da indulgência. Gatilho da escassez. Esse, eu sei que vocês já ouviram falar. Esse é um dos mais conhecidos que tem. A escassez é responsável por, muitas vezes, controlar até parte da economia, tá, gente? A gente às vezes olha a escassez como um gatilho mental, uma coisinha da moda, mas a escassez é responsável por determinar o valor das coisas. O que é exclusivo, o que é escasso, tende a ter mais valor. E tende a colocar as pessoas em movimento, tende a dar agilidade nas negociações. Quando é que a gente usa a escassez de uma forma... Eu dei um exemplo para vocês dos compradores antes. Olha, o mercado está movimentado, esse imóvel específico está abaixo do preço, ele vai vender rápido e não vai ter reposição. Um apartamento de 2 dormitórios, com 2 vagas no Petrópolis por 650 mil nessa rua, não vai ter mais tão cedo. E a gente tem que ter coragem de falar para o cliente isso. Às vezes o cliente vai lá e a gente fica meio... eu vou pensar. Não, tá bom, pode pensar. Não, tá pensar por quê? Me explica o que aconteceu para eu saber se tu vai pensar mesmo ou tu não gostou do imóvel, porque esse imóvel aqui logo vai ser vendido. Tu vai me ligar depois pedindo ele e já não vai estar mais aqui. E aí tu vai querer um outro igual e eu não vou ter um outro igual. Quando é que a gente usa a escassez? Quando for verdadeiro. Quando vocês, com a percepção de vocês de conhecimento de mercado, saberem que aquilo é uma oportunidade. Se eu uso na hora errada, por exemplo, está lançando o Gol Bonfim agora da Melnick. Aí eu falo, cara, compra rápido que vai acabar as unidades. Ela tem 50 unidades à venda. Aí tu perde credibilidade. Então a escassez tem que ser usada na hora da verdade. Tem que ser usada, né, sabendo que realmente é escasso, certo? Isso é importante, às vezes, no lançamento, a gente usar, tipo, só tem 3 unidades agora aqui do Gol Bonfim, quando chegar no final da tabela. Então, se o senhor quer investir aqui, é melhor dar uma corridinha, porque só tem mais 3. Funciona. As pessoas, quando vem escassez, e a gente vê escassez direto, às vezes chega nas lojas e tem lá, última peça. Tu pode nem estar querendo comprar aquele negócio, tu olha o negócio, última peça, tu pensa, será que é a minha, cara? Eu vou lá dar uma olhadinha. E aí, se tu olha e gosta, tu pensa, não, vou ter que levar. Porque é a última, né? Funciona. É um gatilho antigo, é usado há muito tempo, mas funciona. Gatilho do descaso. Vamos lá. Cuidado com isso aqui que eu vou falar pra vocês. Saibam a hora certa de usar. Isso aqui não é pra você usando a moda bicha, porque se usar errado, tu pode arrumar uma confusãozinha com o cliente aí, tá? O nome do gatilho é gatilho do descaso. Tá? O que é descaso? É quando eu não estou dando muita bola para uma coisa. Tá? Em alguns momentos, quando a gente pega um cliente que é aquele pavãozão, que se posiciona de uma forma, tipo, te tratando assim como se estivesse fazendo um favor em atender ele, o gatilho do descaso pode ser muito positivo para posicionar. Para não parecer que tu é um coitadinho que está precisando do atendimento dele. Ninguém gosta de ser atendido por coitadinho, tá? Principalmente cliente que é pavão. O cliente que é pavão adora ser desafiado. Adora ser provocado. Esse cara gosta de ser provocado, tá? Pode ter certeza. Porque ele está acostumado a lidar com pessoas que provocam ele. E ele vai ficar te testando. Ele vai ficar te testando para ver se esse cara vai se posicionar comigo em algum momento.
a gente tem que ter coragem de se posicionar, mas de uma maneira sutil e educada. Ou seja, duro na essência, essencialmente eu vou falar o que é duro, mas sutil na forma. Eu vou falar de uma maneira educada o que o cliente precisa ouvir. Alguns exemplos, depois eu volto no seeding, tá? Alguns exemplos de descaso. Sabe quando a gente faz uma oferta ativa? E aí tu começa a ligação, Sr. Fulano, estou te ligando para falar do Gol Bonfim, lançamento da Melnick, que vai ter estúdios aí compactos com uma ótima rentabilidade para Airbnb. Gostaria de apresentar esse produto em mais detalhes. Ele fala, não, mas eu não quero comprar nada agora. O que a gente faz com o cliente quando ele fala isso? Mas você nem ofereceu nada para ele comprar ainda. Você fala, Sr. Fulano, olha só, talvez o senhor não tenha entendido. Eu não sei se o senhor tem condições de comprar esse imóvel ainda. A gente precisa primeiro ver se o senhor se encaixa nesse perfil de compra. E eu preciso ver se vai ter unidade para ti também. Estou te ligando nesse primeiro momento para te apresentar o produto, que é um produto que vai mudar completamente essa região, que é um produto que vai ser muito diferenciado, e eu quero te apresentar para tu ter conhecimento e ter as informações do projeto. Depois, eu vou ter que fazer uma análise do teu perfil para ver se tu tem condições de compra. Quando eu faço isso com o cliente, se ele tem condições de compra, ele vai, inconsciente, ele vai falar, eu tenho condições de compra. Como assim? Que esse cara falou que não tem condições de compra? Claro que eu tenho. Não, que produto é esse? Então, tu cria uma forma de virar a mesa, entendeu? Porque tem um monte de corretor ligando para ofertar produto e 95% dos corretores não tem coragem de fazer isso. Não, calma. Eu não estou querendo te vender nada ainda. Nesse primeiro momento, e outra, pode ser que eu não sei se tu consegue comprar. Esse produto que a gente está vendendo por tanto, eu tenho que fazer uma análise do teu perfil, uma coisa de cada vez. Nesse primeiro momento, o meu intuito é te passar as informações e te conhecer pessoalmente. Eu não vou te cobrar nada para fazer isso, eu vou te apresentar as informações, vou te mostrar o produto, e aí depois tu vai me falar se tu gostou ou não. Se tu gostou do produto, a gente vai para a próxima etapa. A gente vai ter que ver se tem unidades e ver se tu vai ter condições de compra. Tu entende como tu sai de uma posição onde o cliente está te falando, não quero comprar, e tu vai para uma posição de, não, peraí, deixa eu ver se eu vou conseguir te vender, calma. E às vezes a gente tem que ter essa postura, porque senão os clientes se prevalecem da gente. Em alguns momentos a gente tem que ter essa postura mais agressiva. E aí existe um outro gatilho, que se conecta muitas vezes com o gatilho do descaso, que é o gatilho do seeding. Tá? Ele é um gatilho de plantar semente na cabeça das pessoas. Basicamente, eu planto uma semente de algo que eu vou colher daqui 2, 3, 4 semanas com o cliente. Mas eu já, naquele momento, eu planto a semente, porque eu sei que lá na frente eu vou argumentar com ele de novo sobre isso e vai fazer sentido. Por exemplo, nessa operativa que eu usei o exemplo com vocês, eu posso plantar uma semente de conhecimento na cabeça dele. Falar, cara, olha só, esse projeto vai mudar completamente a região. É um projeto que tem muitas pessoas olhando, já tem vários investidores aqui entrando. E aí hoje eu estava antes de vir para cá lembrando sobre isso. Médicos adoram ser provocados, tá? Médicos na saúde, empresários, assim, pessoas que têm o ego bem inflado, adoram ser provocados e eles vivem com uma ferramenta na volta da cabeça deles que se chama FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar fora das coisas. Todos nós temos isso, tá? A gente tem medo de ficar fora das coisas. FOMO, Fear of Missing Out. Se eu falo para um médico, por exemplo, inclusive tem um colega teu que está comprando nesse prédio aqui. Cara, ferrou. Se o cara está comprando, eu também posso comprar. Ou eu também quero falar que eu tenho. Empresário é a mesma coisa. Cara, teus concorrentes da empresa tal, que já inclusive tem alguns que eu vendi que vão investir nesse prédio. Porque tem uma rentabilidade espetacular. Enfim, tu traz o cara para uma provocação de novo. Isso tem que ser muito usado em trabalho ativo. O trabalho ativo, tu como corretor, tem que despertar a latência. Tu tem que despertar a vontade dele comprar. É diferente de ele te procurar no mercado avulso e falar, eu quero visitar esse imóvel. O trabalho proativo, quando eu vou atrás do cliente, eu tenho que despertar o interesse dele comprar. E às vezes é uma provocação que vai fazer isso. Porque hoje é tudo mais ou menos do mesmo jeito, tem até robô que liga já, que fica repetindo lá 3 dormitórios, não sei o que, enfim. Então se a gente vai estar disposto a fazer esse trabalho de ligação, eu tenho que saber plantar sementes. Outro exemplo de seeding.
Proposta. Quando é que uma proposta é fechada? Quando é que uma proposta é fechada? O cliente visitou o imóvel, fez uma proposta, eu vou ligar para o comprador e para o vendedor para fechar a proposta. É isso? Não, não é isso. Uma proposta é fechada durante toda a jornada de atendimento, das duas pontas. Muitas vezes, a gente chega na hora de uma proposta, de uma negociação, e perde o negócio por 5 mil reais. Cara, chega a me dar uma dor no coração quando eu vejo isso acontecendo. E o negócio realmente não é fechado por 5 mil reais. A comissão já foi reduzida, já teve briga com o proprietário, já teve briga com o comprador, o negócio não é fechado por 5 mil reais. O negócio é de 700 mil. Por quê? Porque não teve semente plantada durante o processo. Como é que eu planto uma semente na cabeça do vendedor? Toda vez que eu pegar um imóvel à venda, toda, eu tenho que passar a minha avaliação para o cliente do imóvel. E tem que ser abaixo da expectativa que ele tem. Mesmo que ele me avalie certo o imóvel, ele fala, eu acho que vai vender por 500 mil. E tu sabe que 500 mil tá bom, fala, acho que é 490. Mas vamos anunciar para outros 500. Semente plantada. Se tu não planta semente, quando chegar a tua proposta num valor mais baixo, ele não vai ter nenhum parâmetro, tu nunca falou para ele sobre aquilo. Então tu já planta a semente no primeiro momento. E tu não precisa ter medo de plantar a semente. Não precisa ter medo de jogar o valor muito. Não vou falar, vai que o cara se ofenda. Não vai se ofender. Pode ser que ele fique bravo por alguns minutinhos ali, tu usa a seguinte frase com ele. Se eu falar, tu fica bravo quando a gente entrega um boleto em casa? Tu fica bravo com o carteiro quando a gente faz uma conta para pagar? Não, né? Então não olha para o mensageiro, olha para a mensagem. Eu estou te dando informação do mercado. Quem avalia o teu imóvel é o mercado, não sou eu. Eu estou apenas te passando a informação. E hoje, do jeito que o mercado opera, da forma que as coisas acontecem, o valor de venda do teu imóvel vai ficar em X. A gente pode anunciar, o imóvel é teu, a gente pode anunciar, a gente pode testar o mercado. Mas lembre que a minha avaliação é essa. Quando chegar o momento da proposta, ele já vai ter uma semente plantada. Ele vai lembrar, mas o Mário já me falou mesmo que a avaliação era 480. E aí o cliente faz uma proposta de 470, já está pertinho ali. Por um outro lado, comprador, foi visitar um imóvel, e aí, quando tu for marcar a visita, tu já tem que plantar alguma semente nele. Olha, seu fulano, esse imóvel acabou de baixar o preço, para tu saber, tá? Ele estava por 550, baixou para 500. Então é um imóvel que provavelmente a gente não tenha muita margem, mas vamos lá visitar, plantou uma semente. O cliente fez a proposta. Mário, 470 mil. Olha, lembra que eu comentei que tinha baixado o preço, né? Ou seja, já plantou a semente na cabeça dele. Esse imóvel acabou de baixar para 500. Acho que a gente vai conseguir fechar esse imóvel aqui no máximo por uns 490. Vai baixar mais uns 10 mil. Talvez 485. Eu vou levar a tua proposta em 470. Meu trabalho é tentar o melhor negócio possível para ti. Mas, lembra que eu te falei que já baixou o preço. Só que do outro lado, lá para o vendedor, eu já tinha avaliado em 470 o imóvel dele. 480 que seja. Ou seja, eu estou mandando um pouco para cada lado, as expectativas um pouquinho para cada lado, e vai chegar na hora, o negócio vai ser fechado. Eu não vou perder por 5, 10 mil. E não tenham medo de passar a proposta um pouquinho mais abaixo do que ela vem. Mesmo que já for, o imóvel é 500, a proposta vem 450. Passa em 440 para o proprietário. Ele já vai ficar bravo mesmo, não vai ser 10 mil que vai fazer ele ficar mais ou menos bravo. Deixa um pouquinho mais baixo ainda, porque tem margem para subir. Tá, melhorei para 450, mas já tinha os 450. E para o comprador é a mesma coisa. 470 ele já vai conseguir fechar, talvez 490. Depois que fechar em 480, tu tem parâmetro. É menor do que aquilo daquela semente que na cabeça dele. É assim que se negocia imóvel. Sempre tem que sobrar. Corretor que não tem margem, na hora de negociação está ferrado. Tem que ter margem, tá? Exclusividade. Bem literal, o gatilho da exclusividade é de fazer pessoas se sentirem exclusivas. Exclusividade vem do termo VIP, Very Important Person. Vamos saber desse termo? O que é VIP? VIP, pessoa muito importante. Very Important Person. O que eu faço? Quando é que eu uso isso? Estou falando, vai ter um coquetel na imobiliária e eu posso convidar somente 2 clientes aqui. Eu quero que o senhor seja um desses 2 clientes, ou só um. Vai ter um coquetel da minha equipe de vendas aqui na empresa e eu posso levar um cliente. Eu gostaria que você fosse esse cliente. Exclusividade. O cara vai se sentir importante. Vai ter um lançamento do produto tal, da Cirela, para não ficar falando só da merda, para falar da Cirela também.
da Cirela em tal lugar lá. A atmosfera vai ser entregue agora, lá vai ter um evento, vai ter um brunch de lançamento, blá blá blá. Eu posso levar um cliente, tu quer ir comigo? Está dando importância. Mas só se eu for ter um evento, tu quer ir comigo? O cara valoriza o momento, entendeu? Aproveita, valoriza o momento, encanta. Tem que encantar na venda. Olha só, se a gente acredita, eu estou falando de várias ferramentas para vocês aqui, é bastante coisa, né? Se a gente acredita que as habilidades e talentos nascem naturalmente, a gente tem uma vantagem, né? A gente se liberta do fardo da expectativa. Se eu acredito que um bom comunicador já nasce um bom comunicador, para mim é uma vantagem, né? Eu não preciso aprender. Eu justifico que o outro lá sabe porque nasceu assim, e eu não tenho que carregar o fardo de ter que aprender. Mas a gente só consegue aprender quando a gente tem coragem de carregar esse fardo, de falar, ok, eu posso melhorar, eu posso desenvolver essa habilidade. Não justifiquem as inabilidades de vocês falando que os outros são talentosos. Talento é 1%, 2%. 98% é transpiração, esforço, consistência e todo dia fazer, todo dia se desenvolver. Certo? Gatilho da especificidade. É basicamente eu me comunicar de uma maneira específica quando eu preciso de alguma coisa ou quando eu quero falar alguma coisa que seja literalmente específico para o cliente. Isso serve muito na hora de fazer agendamento de visitas, isso serve muito na hora de fazer entrevista com o cliente. A gente fala especificamente na hora de pedir documentos. Ah, eu preciso dos documentos para contrato. Senhor João, eu preciso do seu RG, CPF, pode ser uma foto da sua CNH, eu preciso da certidão de nascimento ou de casamento, pode ser escaneado ou pode ser uma foto. É comunicação específica. Não subentenda, não acredite que o cliente vai te entender. Parte do princípio que está falando com uma criança sempre. É sério. Explica como se fosse ficar com uma criança. E pergunta, entendeu? Ele vai te falar, não entendi, então vou te explicar de novo. Eu preciso desses 5 documentos aqui. O RG, o CPF, certidão de estado civil. Tu é casado? Não. Tem mulher? Tem. Mora contigo? Tá. Então tu não queria ser uma pessoa chata para te falar, tu é casado. Pode não ter oficializado ainda, mas sabe que isso já é caracterismo estável. Então, quando tu pergunta especificamente, tu vai arrancando as coisas do cliente, tá? Sejam específicos. Agora, já partindo para uma parte mais técnica. Até agora, tudo que a gente falou praticamente são gatilhos emocionais, são coisas do nosso sistema límbico. Logo eu vou falar para vocês o segredo dessa parada aqui, tá? O segredo de toda essa comunicação persuasiva. A gente tem um gatilho que é o gatilho da razão. Tem clientes que são mais racionais, tem clientes que pensam mais nas coisas, são mais cognitivos. Para eu dar razão para o cliente em negociação, eu preciso usar dados, eu preciso usar estatística, números. Então, dar um exemplo para vocês aqui sobre uma negociação de uma avaliação de novo. Por que meu imóvel vale 480 mil então, Mário? Já que me falou que não é 500, que é 480. Senhor Fulano, eu peguei aqui dados de mais de 10 imóveis da região do Petrópolis, que é onde está o seu imóvel. Fiz uma comparação de metro quadrado, eu vou lhe mostrar aqui, é importante mostrar. Eu vou lhe mostrar aqui numa planilha, para o senhor entender que os imóveis vendidos nessa região, estatisticamente, ficam nessa faixa de valor. Já estou considerando aqui as variáveis do seu imóvel, que tem mobília e tudo mais, mas, conforme os dados que eu tenho, conforme a estatística que eu tenho, o seu imóvel vai ser vendido por 480 mil. Usem dados. Eu quero vender um imóvel de 15 mil metros, por exemplo, no Jardim Europa lá. Mas eu nunca vendi um imóvel de 15 mil metros. Como é que eu vou fazer para argumentar com o cliente? Às vezes até eu acho caro, às vezes, o imóvel, né? Quando a gente vai ofertar, até a gente acha caro. Olha os imóveis ao redor e usa dados. O senhor falou, não está vendendo mais nada do Jardim Europa abaixo de 15 mil metros. Aliás, o lançamento lá do Tree Garden, Tree Tower, lá, da Porsche, Tree House já está 18 mil, 20 mil metros. Leva dados para o cliente. Olha, o outro lá, The Highlands, que lançou há 7 anos atrás, já está por 15 mil metros, é um apartamento usado. O Vitra já está por 16 mil metros, é usado. O Cipriani, que tem mais de 15 anos, já está por 13 mil metros, é usado. Está dando razão para o cliente. Dados. O cliente gosta de dados. Porque quando tu usa dados, tu tira a pessoalização do argumento.
Não é tu que está dizendo, é o mercado que está dizendo, é o mercado que está mostrando aquilo, certo? E agora, chegou a hora de somar tudo isso, tá, que a gente passou, e usar o que na minha percepção é a ferramenta mais poderosa de uma negociação. Eu ouvi falar pouquíssimas vezes sobre isso de verdade, na verdade eu não lembro de alguma pessoa usar isso como um gatilho ou como uma ferramenta. E depois de algumas reflexões sobre o que eu faço nos meus atendimentos, como eu atendo os meus clientes, eu cheguei até essa ferramenta que se chama venda didática. Existe um gatilho que a gente dispara na cabeça das pessoas, que é o gatilho do professor. O professor é quem sabe ensinar, certo? E quando a gente pensa em professor, a gente pensa em quem? Uma pessoa que sabe ensinar. Quando eu disparo o gatilho do professor na cabeça de uma pessoa, essa pessoa automaticamente se transforma numa autoridade para mim. Putz, esse cara sabe o que está falando. Está me ensinando a fazer? Se ele ensina é porque ele sabe. Para ele ensinar, ele teve que aprender. Certo? A gente não vê no mercado os corretores ensinando os clientes sobre a jornada de compra. Ensinando sobre como é a compra de um imóvel. O que eu sempre tive o hábito de fazer? Eu fazia isso com praticamente todos os meus clientes. Entrou um comprador. Mário, eu quero um apartamento de 3 dormitórios, 2 vagas, no bairro Petrópolis, seminovo, até 1,5 milhão mais ou menos. Pode ser uns 100, 120 metros. Acho que isso existe ainda, né? Uns 3 mil metros capaz de a gente encontrar alguma coisa. O que eu tenho o hábito de fazer no primeiro atendimento? Primeiro, eu sempre tento fazer uma ligação no primeiro atendimento. Sempre. E aí, para fazer a ligação, eu uso o gatilho anterior, que é o gatilho da razão. Eu dou razão para o cliente para eu falar com ele. Senhor fulano, eu preciso falar contigo para entender melhor o seu perfil, para que a gente tenha uma melhor eficiência no atendimento e para que eu consiga coletar informações para a nossa jornada fluir melhor. Que dia o senhor pode falar comigo? Que horas o senhor pode falar comigo no telefone? Quando? Amanhã às 14 horas fica bom para me ligar? Mas eu explico para ele que é importante. Até tem um vídeo no meu Instagram que eu falo sobre isso, com um script lá que eu uso, que é... Eu tenho um script de primeiro atendimento que vai fazer eu entender melhor o seu perfil e eu vou conseguir ajudar melhor. Ou seja, eu estou falando tudo para ele, entendeu? Não estou te dizendo, não quero te ligar porque eu quero falar contigo, vai ser melhor para ti. Eu vou conseguir entender melhor e a gente vai ganhar tempo. Que horas eu posso falar contigo? Eu dou razão para ele, para falar com ele no telefone, certo? Falei no telefone, obviamente o segundo passo é tentar marcar a visita sempre, mas considerando que tu fez uma visita ou que tu marcou uma reunião presencial com o cliente, é a hora de usar o gatilho da didática. O que é o gatilho da didática? Senhor fulano, eu vou aproveitar que é o nosso primeiro atendimento e eu vou te explicar como é que vai funcionar o processo de compra. Eu vou te explicar o que vai acontecer durante o processo, tá? O senhor entrou hoje e está visitando o primeiro imóvel. Caso ele não tenha gostado do imóvel, obviamente. Ou caso ele esteja numa reunião presencial contigo, um exemplo melhor. Está numa reunião presencial contigo. Senhor fulano, eu vou te explicar como é que vai funcionar. Primeira coisa que eu preciso, fundamentalmente, é entender como é que é a sua forma de pagamento. Porque dependendo do imóvel que o senhor escolher, as condições de pagamento podem influenciar para mais ou para menos do preço. A gente pode conseguir condições melhores de compra. Então é importante, no primeiro momento, já entender como é o seu fluxo de pagamento. Qual é o teu orçamento, como é que é o teu fluxo de pagamento? Ah, é assim, assim, assado. Ok. Agora que eu já tenho o teu fluxo, eu vou te explicar como é que vai funcionar toda a nossa jornada. O senhor entrou, né, por esse imóvel específico aqui, já desenhou o teu perfil, já fez a entrevista, e agora a gente vai entrar na etapa de visitas. O que a gente vai fazer? A gente vai visitar uma série de imóveis desse perfil que tu me mostrou. Tu pode ficar tranquilo que eu tenho acesso a todo o mercado, tá? Então, não é só os imóveis que tu está vendo aqui na imobiliária que eu trabalho, mas as imobiliárias também. Qualquer imóvel que tu já pode falar comigo, eu vou atrás de ti, da consultoria completa. E essa é a primeira etapa. Depois das visitas, a gente vai visitar até o momento de tu escolher o imóvel ideal. Quando escolher o imóvel ideal, a gente vai para a parte de propostas. Nessa parte eu vou te representar, vou negociar com o vendedor, vou negociar contigo e vou tentar buscar o melhor negócio possível para ti. É importante que até essa fase de proposta, a gente já tenha o seu crédito aprovado, caso tu vai usar financiamento. Então a gente pode chegar na hora lá, isso pode atrasar o processo. Então já vamos aprovar o teu crédito, fica tranquilo que eu vou fazer isso para ti, tá? Depois de aprovado o crédito, depois quando entrar a proposta, caso a gente feche o negócio, caso a gente consiga, né, unir essas
necessidades, tanto do vendedor como a sua, a gente vai entrar para a parte de contratação. Na parte de contratação, existe uma parte bastante burocrática de documentações negativas, de montagem de contrato, que precisa de bastante atenção. Então, o senhor fica tranquilo que eu vou fazer tudo isso para ti. Tá? A gente tira as negativas como empresa, a gente vai fazer toda a aprovação do contrato, eu vou te mandar o contrato para tu validar. Depois de assinado o contrato, a gente vai ir para a fase da posse do imóvel, que pode ser quando a gente assina o contrato de financiamento, pode ser quando libera os recursos, ou pode ser na escritura. Depois disso, a gente vai levar o seu imóvel para registro, certo? Depois que você pegar a posse, a gente vai levar o seu imóvel para registro, e aí a gente vai estar chegando próximo do fim dessa primeira jornada, que é a jornada de compra. Nesse processo, após o registro de imóveis, eu vou seguir completamente à disposição para qualquer problema que você tenha no imóvel. Eu posso, inclusive, te ajudar na parte da mudança, se precisar te indicar alguma pessoa. E tu faz esse discurso para todos os clientes. Tu acha que o cliente vai vincular contigo depois que fizer isso ou não? Quantos corretores fazem isso com os clientes hoje? Quem é que já fez isso com o cliente alguma vez? Mário, mas como é que eu decoro isso? Como é que eu decoro isso? Escreve no papelzinho. Escreve no papelzinho uma jornada. Escreve no papelzinho. Eu literalmente pegava o papel e escrevia com o cliente. Olha, eu vou desenhar para ti, ó, início, meio e fim. Tu escreve para o cliente. Isso se chama venda didática. Qual é a percepção que tu passa para o cliente quando tu fala isso? Meu, esse cara sabe o que está fazendo. Ele sabe como funciona o processo imobiliário. Ele acabou de me explicar como funciona. Ah, mas se eu ensinar alguém vai fazer sozinho, não vai fazer sozinho. Pelo contrário, vai ficar com raiva, vai ficar com medo. Cara, eu tenho um monte de coisa para fazer. Não quero a ajuda desse cara mesmo. Vai, negativa, contrato, registro de imóveis, aprovação de financiamento. Até para ele ver o valor que tem do trabalho, a quantidade de coisas que está fazendo durante o processo. Certo? Quando a gente une razão e emoção, quando eu consigo juntar gatilhos mentais de emoção, eu consigo dar razão para o cliente, que é o caso da venda didática, eu começo a encaminhar o meu processo para me tornar um mestre em vendas. Se eu consigo emocionar a pessoa, se eu consigo controlar essa parte do sistema límbico, essa parte das emoções, e eu tenho dados, eu tenho cultura imobiliária, eu tenho razão, eu sei como argumentar com esse cliente, o cliente vai comprar de ti. O cliente que estiver pronto para comprar, vai comprar de ti. Tu vai ter informações, tu vai ter emoção, tu vai ter razão, tu vai estar completo. E quando tu é didático, tu consegue justamente disparar essas duas coisas. A pessoa percebe emocionalmente que tu é uma pessoa que entende, e ela vai perceber através da razão que tu domina o processo. Certo? Estamos caminhando para o fim já, galera. Uma música para vocês acordarem aí. Isso aqui é uma frase do Viktor Frankl. Para quem não conhece o Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra austríaco que ficou preso no campo de concentração nazista. Tem um livro que se chama Em Busca de Sentido, um livro fantástico, um dos melhores livros que eu já li, pequenininho, mas é uma bomba. Assim, depois de ler aquele livro, tu percebe que tem muitas lamentações que a gente faz na vida que às vezes a gente não precisa fazer. E ele tem essa frase aí que é um pouco motivacional do jeito Frankl, né? Do jeito austríaco de motivar. Não, aliás, a Jaque está aqui que me deu o livro. Obrigado, Jaque. Não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer. O que ele está nos falando com isso? Para a gente conseguir ficar focado no nosso dia a dia. Para a gente conseguir se entregar ao processo. Para a gente conseguir confiar que as coisas vão dar certo. Confiar que se eu ganhar o meu dia, a consequência vai ser a felicidade, a consequência vai ser o sucesso, a consequência vai ser atingir coisas boas. Galera, eu vou deixar aqui, tá? Acho que a próxima página. Eu tenho uma mentoria que se chama Mapa do Corretor de Imóveis. Eu não vou falar muito sobre ela aqui, foi o primeiro que eu só vou deixar um QR Code aqui. Se alguém quiser depois saber mais sobre a mentoria, pode chamar que esse QR Code vai cair direto no meu WhatsApp. Eu explico para vocês o que é o processo, como funciona, enfim, tá? Depois eu dou mais detalhes. Essa palestra de hoje foi uma aula de dentro da mentoria, uma das aulas de neurovendas que eu fiz lá dentro, que foi mês passado, a gente fez a aula ao vivo.
E agora a gente vai entrar numa jornada de gestão de tráfego online, personal branding, toda essa parte de marketing que eu deixei justamente para depois, porque eu disse que primeiro a gente tem que aprender as bases para depois aprender sobre marketing. Primeiro a gente tem que aprender a vender, depois a gente faz videozinho, depois a gente compra o estabilizador, que vai para frente do espelho, depois a gente faz isso. Primeiro a gente aprende a vender. Senão tu vai pegar dinheiro, vai colocar como tráfego, vai receber os clientes, não vai saber vender para os clientes. Primeiro a gente aprende a vender. Vocês perceberam que hoje que o mundo das vendas tem muita coisa por trás. Certo? Se alguém não conseguir salvar o seu QR Code, depois lá no meu Instagram também. Para finalizar, estamos indo para o fim, eu quero mais duas coisas que eu vou falar para vocês. Depois eu quero fazer uma foto com vocês também, com todos aí. Quem assistiu o Inteligência Emocional vai lembrar, mas eu vou falar de novo, tem pessoas que não estavam aqui. Crie memórias do seu futuro. Como assim, Mário? Enlouqueceu agora. No final da palestra você vai enlouquecer. Tá. Estava indo bem até agora, mas agora crie memórias do seu futuro. Pronto. Existe um neurocientista psiquiatra que se chama Joe Dispenza. Tá? J-O-E, Dispenza com Z no final. Joe Dispenza. Ele é um neurocientista e psiquiatra que estuda comportamento humano, meditação e força da imaginação, tá? Não igual o segredo lá. Não é a mesma coisa que o segredo, tá? É um pouquinho diferente. E ele faz escaneamento cerebral de várias pessoas, já fez de milhares de pessoas, escaneamento cerebral para entender as neuroconexões, como as pessoas se comportam, o que acontece, enfim. E uma das descobertas recente que ele fez foi que a parte da nossa cabeça que acessa o campo das memórias do nosso passado é a mesma parte da nossa cabeça que acessa o campo da imaginação. Ou seja, a minha cabeça não consegue entender muito bem a diferença de uma imaginação futura para um evento passado. Porque tudo é imaginação. Concordam que filosoficamente nada existe, né? Nem o passado, nem o futuro. Só existe aqui e agora. E, através desse estudo, ele percebeu que as pessoas conseguiram, de fato, melhorar muito a sua vida, focando mais em imaginar o seu futuro. Focando mais em pensar nas coisas positivas que podem vir a acontecer e ficando menos preso nos traumas e nas coisas que a gente carregou durante a nossa infância, durante a nossa vida adulta, enfim. Então, com essa breve explicação, eu provoco vocês a imaginar mais, a sonhar mais, a pensar mais no futuro e, por que não, criar memórias do nosso futuro. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky